Boa noite, pessoal. Bom, quem está assistindo a gravação, dá uns toquinhos para frente, que o começo é um pouco lento. Tem que falar muita coisa aqui, cumprimentar todo mundo, esperar o Nelson chegar. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio. Eu sou da Loraca Engenharia, sou engenheiro civil de formação e empresário. Eu atuo no ramo de reforma e construção de pequenas e médias obras, na parte de gestão de obra, orçamento, estudo de viabilidade financeira e visitas técnicas, acompanhamento técnico. Bom, recentemente eu fiz uma série de lives aí, há 2 semanas atrás. Aproveitar esse período de quarentena, todo mundo em casa, todo mundo consumindo muito conteúdo, porque acaba tendo mais tempo livre, né? Não tem... A gente que é aqui de São Paulo, sou de São Caetano, né? Só o que economiza de trânsito esses dias dá pra ter umas 3 ou 4 horas a mais de conteúdo por dia aí, nesse tempo de trânsito. Então, sabendo que todo mundo estava em casa, eu soltei uma série de lives. Eu fiz 3 semanas de live falando de planejamento de obra. Nós falamos de projeto, de estudo de viabilidade financeira, falamos dos tipos de produtos que podem ser contratados. E agora eu vou começar fazer algumas lives, mas com outro padrão. Hoje, por exemplo, eu vou ter aqui um contador de formação, né? É um contador judiciário, mas de formação ele é contador, então vai conseguir ajudar a gente com algumas coisinhas aí, como o tema que é como a engenharia e a arquitetura agregam valor ao seu patrimônio. Deixa eu até colocar aqui, gente, para quem chegar, como a engenharia e a arquitetura agregam valor ao seu patrimônio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Algumas dicas sensacionais. Vamos continuar falando de obra, sem dúvida, né? Mas com um conteúdo um pouco mais aberto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da parte contábil aí dos investimentos de uma obra, né? Como que a gente pode tratar isso. Bom, pessoal, para quem está aqui, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo. A Priscila, Advocacia RRB, o Leonardo Carbonieri, na LCB, Pedro Pacheco e o Nelson Truz entrou também. É só ele solicitar a entrada que eu já libero. Boa noite, Pedro. Pedrão, telespectador. Telespectador, não sei se fala assim para live, é um telespectador assíduo das minhas lives. Leonardo também, são parceiros aí de mentoria, amigos de profissão, né? Todos empreendedores aí, tentando dar um pouquinho de qualidade para esse meio. Nelsinho, deixa eu ver aqui, porque eu não sei se você está acostumado a... Ai, não, aqui. Eu acho que o Nelson caiu aqui, gente. Estou procurando ele, mas... É isso aí, Léo. Pedrão é onipresente. Eu vejo ele nas lives tudo mesmo. Chega essa hora aí, tome live pra frente. Pessoal, muita gente aí que é na mesma linha de pensamento que a gente, né? Tem muita gente fazendo live a esse horário. Bem legal, acho que todo mundo tá nesse intuito aí de tentar dar um pouquinho de conteúdo. O pessoal que tá em casa, preso aí por causa da quarentena, poucos estão saindo. E espero que isso dê resultado em breve, né? Acho que tá indo relativamente bem. Espero que continue assim até o fim. Entra aqui também a Carolina, Auxílio Computos. Deixa eu ver se o Nelson voltou a aparecer. Não, acho que o Nelson tá caindo, viu, gente? O Nelson acho que está com algum problema na live. Ele entrou, mas saiu. Opa, tá aí, Nelson. Agora sim. Pronto. Agora eu solicitei a entrada dele e vai dar tudo certo, gente. Bom, quem tá aí na live, o pessoal que tá aí, compartilha pra gente, curte, coraçãozinho pro Instagram entender que é um conteúdo bem legal e poder distribuir pra todo mundo. Fala, Nelsinho, tudo bem? E aí, Fabião, tudo bem? Boa noite, desculpa. Tava com problema na conexão na hora H, me liberando uma última tarefa aí do tribunal enfim, graças a Deus deu tudo certo. Já vi que os parceiros já estão aí na sala. Que bom. Vi que você entrou aqui, mas
vi que você entrou, mas quando eu fui te chamar já não estava mais. Eu falei, tá com algum probleminha lá, logo ele resolve. Não, Bom, com Nelsinho, certeza. bom, eu falei um pouquinho antes, né? O Nelson, eu chamo ele de Nelsinho porque ele é um amigo pessoal, ele é contador de formação, né? Vai falar um pouquinho dele, mas para mim é Nelsinho, gente, eu vou chamá-lo assim durante a nossa live, que eu tenho uma certa intimidade. Nelsinho, se apresenta aí pro Oh. pessoal, fala um pouquinho de você então. Bom, Na boa noite a contabilidade, todo Nelsinho, mundo na aí. contabilidade. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de mim. Como o Fábio me apresentou, eu sou Nelson Truz Cabral, contador judiciário aí do Tribunal de Justiça, né? Sou contador formado em Ciências Contábeis pela FECAP. Ah, graças a Deus, temos uma trajetória profissional aí de batalha, de longas batalhas, e né, tenho participação no escritório aí, eu trabalho atualmente com sociedade com meu pai, na Sanicorp Contabilidade. Temos diversos parceiros, diversos clientes aí, fornecedores, amigos, né, como o Fábio. E é isso aí, gente. Eu estou aí à disposição para contribuir, para agregar conteúdo aí para todo mundo. E tamo junto nessa daí, tá bom? Legal, Nelsinho. Tava falando pro pessoal aqui, enquanto você estava tentando entrar, enquanto você estava com problemas de conexão aí. A Pois não. semana retrasada aí, durante 3 semanas, eu fiz algumas lives aí para falar sobre planejamento de obra. E agora eu vou mudar um pouquinho a linha. Você é o primeiro que vai fazer uma live comigo. A gente não vai deixar de falar de obra, né, Nelsinho? Não tem jeito. Falar Sim, sobre exatamente. planejamento, eu acho que faz parte da minha vida. Mas a gente vai variar um pouquinho o tema. Vai falar dessa linha de obra, mas abrindo um pouco mais a cabeça aí, falando com profissionais de outras áreas. Hoje, Sim. convidei você aí para a gente falar um pouquinho da parte contábil, dessa parte de execução de obras, de investimento, né? Eu tinha colocado o tema aqui, acho que saiu. Aqui, calma aí, Nelson, desculpa. Pronto, agora eu fixei. Preciso fazer. Como a Aí, engenharia e a arquitetura agregam valor ao seu patrimônio, né? perfeito. Bom, para começar, né, Nelson, uma coisa que eu falei bastante nas minhas lives anteriores, em primeiro lugar, uma reforma, né, ou uma construção que envolve engenharia e arquitetura, ela traz para a sua casa, para o seu apartamento, uma funcionalidade, proporciona aí um bem-estar, além de valorizar seu imóvel, porque se fica esteticamente mais bonito, mais confortável, acaba aumentando o valor quando você vai vender. Não é à toa que no mesmo edifício tem prédios, tem apartamentos de todos os valores, né? Então, o primeiro ponto que eu posso destacar é esse ponto da reforma aí, que eu vejo ela como um investimento, né? Não como um gasto. E realmente, Sim, você agrega valor ao seu imóvel e na hora da venda você percebe que isso vale a pena. Você consegue se destacar de outros apartamentos, tanto no valor quanto na liquidez disso, né? Quando você quer vender, a velocidade que você consegue vender um apartamento ou uma casa bem decorada, toda preparada, muito bem planejada, de uma casa que não está não foi muito bem pensada, né? Há pouco tempo eu mudei de um apartamento para uma casa, Nelson, e eu vi muita hum, casa, né? Eu vi muita casa. Eu entrava em cada certo. casa que eu falava, não dá para morar aqui. Aqui faltou a mão de um arquiteto, faltou a mão de um planejamento. E é muito normal. Eu diria que talvez 90% das casas que eu entrei, elas tinham vários problemas sérios aí de disposição de ambientes, de tamanho dos ambientes. Então, o primeiro ponto que agrega valor à engenharia e arquitetura é no planejamento de uma obra, tanto num projeto arquitetônico, que você consegue colocar todas aquelas vontades do cliente, colocar algumas coisas ainda que ele nem sabe que ele precisa, mas consegue colocar também, e gerar esse bem-estar aí ao longo de todo o tempo que ele for viver em casa, sendo melhor para ele, para os filhos. Então, o primeiro ponto é esse, é o ponto que está muito dentro do que eu faço, né, Nelson? Sim, Arquitetura e engenharia mesmo em si. E perfeito. tem uma outra parte aí que eu acho que a gente bateu um papo antes, que a gente podia comentar um pouquinho, que eu queria que você falasse um pouco, que é da parte contábil, né, desse valor agregado no patrimônio pela engenharia e arquitetura. Queria que você Perfeito. falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Então, vamos lá. Ô, Fábio, pessoal aí presente, tudo.
Ah, primeiramente, eu acho que é importante a gente destacar o conceito de agregar, né? A gente fala tanto agregar valor, né? É uma palavra tão bonita, uma frase tão Sim. bonita, né? Mas vamos pensar um pouquinho no conceito. Eu sou meio didático com essas coisas. O que seria agregar, né? Agregar é quando você soma, né, dois corpos aí em um, né? É, eu acho que o sinônimo que a gente pode utilizar aí é soma mesmo, é você transformar uma coisa, um bem ali em algo que possa se tornar maior, certo? Certo. E como que isso, a arquitetura e a engenharia faz? Você explanou aí muito bem no sentido assim, tem o planejamento, né? Quando você se depara aí com algumas situações, algumas casas, alguns apartamentos que você fala, meu Deus do céu, que fantasmagórico que é esse negócio, tal. Você já pegou a chave da questão, né? A, a importância de você somar algo àquele bem, tá? Aquele patrimônio, tá? Para dar uma valorização para ele. E quando eu falo Sim. em valorização, eu não estou falando só em valorização monetária de dinheiro. Não, Sem dúvida. eu estou falando em valorização, por exemplo, numa cadeia de produção, numa cadeia de comercialização, né? É, nasce com um arquiteto e engenheiro ali trabalhando junto no começo, sobre o planejamento do imóvel, né, o condomínio da casa, né? Mas vai muito além. Hoje em dia, a arquitetura e a engenharia elas estudam atividade de sustentabilidade, Sim. verifica, por exemplo, quais são as necessidades que o público-alvo tem, como que aquele imóvel, aquele apartamento, ele vai interagir com o todo na localização, no bairro, na cidade e por aí vai, né? Essas coisas, olha quantos elementos que a gente está trazendo à tona aqui e como agrega, né? Como soma valor ao imóvel, né? Sim. E Às o vezes que que até acontece? imensurável, né, Nelsinho? Às vezes até esse ponto, Com muitas certeza. vezes até imensurável. Eu imagino quem está num apartamento ou numa casa, principalmente apartamento, que eu acho que é um pouco mais fechado, um apartamentinho que foi bem planejado, que foi muito bem pensado. Essa época de quarentena, que está todo mundo em casa, né? Quem teve esse planejamento antes, com certeza não consegue nem mensurar o valor disso, né? Quanto foi benéfico para ele isso daí. Eu acho que Sim. quem está nessa situação hoje está muito bem, né? Aí é que está o ponto de vista, né? Por exemplo, eu acompanho aí as tuas lives, né? Eu gosto muito do assunto, eu gosto de arquitetura, eu gosto de urbanismo, Obrigado, cara. engenharia, puxa, eu acho fantástico, né? Se eu pudesse ter oportunidade de uma segunda formação, com certeza ou eu seguiria engenharia ou eu seguiria para arquitetura, porque são duas áreas que eu amo de paixão, né? Legal. E o que que acontece? Eu vejo, é incrível, eu acompanho o trabalho da Lorac também, eu vejo as reformas que vocês fazem, é, é de encher os olhos, assim, a gente fica fascinado com esse envolvimento. E tem tudo a ver, quando você me pergunta assim, tá, e aí, o que que tem a ver com a contabilidade? Né? A contabilidade, ela pode ser, quando fala de contabilidade, o pessoal pensa assim, pensa muito no lado empresarial, né? Mas não é. A Sim, contabilidade, ela existe para o lado das finanças pessoais, empresariais, né? Todo mundo precisa de contabilidade, né? sim. E o que que acontece? A contabilidade é uma ciência que ela vai estudar o patrimônio. O que que é essa palavra patrimônio, né? O patrimônio nada mais é que o conjunto que uma pessoa física, eu, você, pega, vai juntar durante
o tempo de vida dela, né? São os bens e direitos. Para formar esses bens e direitos, geralmente as pessoas assumem obrigações, ou seja, dívidas, né? E o resultado disso é o que a gente chama de patrimônio líquido na contabilidade, que seria a soma do teu lado positivo dos bens e direitos, menos as obrigações que você assumiu, aquilo que a soma desse lado positivo com negativo, seria o resultado fruto do teu trabalho, né? Fruto da tua atividade econômica, né? Quando eu falo atividade econômica, fruto do trabalho, eu estou falando de um salário, né? Tudo isso faz girar o nosso patrimônio. Então, vai ser sempre esse conjunto de bens, direitos e obrigações. E pensando na arquitetura, na engenharia, olha quanto valor agregado, quanto ela traz de valor para esse patrimônio. Porque hoje, você, por exemplo, compra uma casa 100 mil reais, tá? Um exemplo, tá? O que acontece? Você, na contabilidade, a gente fala do custo histórico, né? Você registra na contabilidade aquilo que você pagou no ato. Mas com o tempo, nós temos valorização do bairro, nós temos valorização monetária, vai agregando valor, né? Vai somando ao valor dessa casa. Essa casa não vale mais 100 mil reais. Você olha lá no imposto de renda, você fala, minha casa comprei há 10 anos atrás, está lá, 100 mil reais. Não. Quando eu falo agregar, nós vamos somando dentro desse patrimônio todas as benfeitorias, reformas que nós fizemos no imóvel, né? E isso tem tudo a ver com a arquitetura e a engenharia, né? Porque são os gastos, como você falou, é um investimento que você faz a curto, médio e longo prazo. É fantástico. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E como que é na contabilidade, esse agregar valor? Explica um pouquinho mais pra gente essa parte de agregar valor no patrimônio contabilmente, né? Eu falei um pouquinho de planejamento, eu queria que você falasse contabilmente como é que funciona esse de agregar valor. Simplesmente vai colocando ali no imposto de renda quanto você gastou com reforma, quanto você gastou com material ou com mão de obra. Como que funciona isso, né? Móveis, então, por exemplo, isso tudo conta nessa agrega valor no patrimônio, por exemplo, móveis ou móveis planejados, pelo menos? Como que funciona isso? Então, muito bem ressaltado. Bom, a gente está falando aqui num público que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui é tudo pessoa física, alguns são empresários, lógico. Eu vou dar mais um enfoque no sentido pessoal da coisa, né? Da pessoa física, como que isso agrega ao patrimônio da pessoa física, né? Quando a gente está falando de imposto de renda, vamos entender que a contabilidade nossa, que a gente faz todo ano, né, nesse período de março a abril, normalmente, esse ano aqui se estendeu até 30 de junho, mas a contabilidade que nós fazemos da nossa pessoa física é feita pelo imposto de renda, né? Aí como que você forma esse patrimônio, né? Vamos pensar aqui em imóveis, tá? Uma loja, um apartamento, uma casa. Como que isso vai se formando contabilmente no imposto de renda? Como eu falei, no imposto de renda nós acabamos lançando pelo valor ali que você negociou o imóvel. O valor que você tem na escritura, no contrato particular, né, na matrícula do imóvel, o preço que você pagou ali no ato, né? Sim. Aonde que entra? Você já, nesse momento da compra, você já registrou esse valor pela negociação, tá? É o primeiro ato de agregar ao patrimônio. Quando você começa? Bom, eu comprei o patrimônio, comprei minha casa vem com aqueles objetos, vamos supor, o piso não tem um piso frio, não tem uma pintura adequada, por exemplo, não tem móveis, né? Ou seja, Às vezes a casa era antiga, você quer fazer um estilo mais contemporâneo.
Fazer tem que trocar tudo, né? Exatamente. Só fica Né? fácil. E olha lá. Nós temos hoje, né? As construtoras nos dão ali como é que se diz, o memorial descritivo, tem alguns itens básicos ali da construção, mas raramente alguém não faz pequenas mudanças nos imóveis, né? Sem dúvida. Então, para você fazer essas mudanças nos imóveis, para você ir melhorando esse imóvel, você vai fazer o quê? Você vai investir dinheiro, né? Você vai contratar profissionais, arquitetos, você vai contratar engenheiro, né? Você vai contratar decorador, né? Você vai Toda mão de contratar obra de execução. Exatamente, você vai contratar Vai N comprar profissionais. material. Comprar muito Material, material no mercado. exato. Então, o que que acontece? Todos esses gastos que você vai tendo durante o ano, isso agrega valor. Por quê? Hoje, se eu pegar assim, eu venho no meu imóvel aqui, vou fazer uma pintura, vou fazer uma textura bonita, vou investir em obra de arte, N coisas, tá? A partir do momento que eu começo a fazer esses investimentos, ou seja, eu já estou dando uma roupagem nova para o meu imóvel, eu estou fazendo a manutenção, né? O pessoal às vezes vai perguntar assim, peraí, mas eu vou fazer isso no futuro quando eu, quando eu pegar me mudar, ou vender essa casa, eu vou tirar tudo de dentro. Não é bem assim. Por quê? Você está fazendo essa manutenção, esse investimento no teu imóvel, você está mantendo o teu imóvel conservado, né? A pessoa, quando vai visitar para comprar o teu imóvel, ela não vai ver depois da mudança, ela vai ver geralmente o quê? Antes da mudança. Então, isso, olha como agrega para o teu cliente. O cliente vai chegar na tua casa, né? O potencial comprador vai olhar para tudo aquilo lá e vai falar: nossa, que casa maravilhosa! Olha que fabuloso que eles fizeram aqui, tá? Contabilmente, como que isso funciona? Esses valores devem ser registrados. Então é importante que eu destaque para os meus clientes, pessoas físicas, pegam nota fiscal de tudo, da prestação de serviço, pega nota fiscal de material, né? Dão preferência para aqueles fornecedores que trabalham corretamente, né? Você vai pegar, eu não quero citar nomes aqui, mas vocês pegam esses distribuidores de material de construção grande, né? Que tem uma política certa, vai emitir cupom fiscal, vai emitir nota fiscal. Por quê? Com base nesses documentos, você vai separando numa pastinha. Chegou no final do ano, você faz a tua contabilidade, você vai relacionar tudo que você fez de compra, tudo que você gastou de mão de obra, de material, tudo. E isso, contabilmente, a gente vai poder colocar no imposto de renda, agregar valor. Então, a casa que você comprou de 100 mil, passou, sei lá, 120 mil, 130, 140, né? São benfeitorias, são manutenções que você vem fazendo que você está agregando valor, certo? Existem regras para que isso seja feito dentro da Receita Federal, né? Não é todo tipo de valores que você pode lançar, que nem você falou, perguntou assim para mim, nós podemos, por exemplo, lançar, eu comprar um sofá, comprar um móvel, sei lá, de MDP, MDF, colocar isso daí no imposto de renda? Você pode, desde que seja classificado como móveis, né? Esse item ele não agrega valor ao imóvel, ele agrega valor ao patrimônio, né? Agora você fala assim, um móvel planejado. Vamos pensar, esse móvel planejado, será que quando você sair você vai conseguir levar esse móvel? Não. Você incorporou aquele imóvel. Isso, você incorporou o imóvel, ele vai ficar lá, né? Se eventualmente o futuro comprador for mexer alguma coisa, já é outra questão. Mas o que acontece? Ele torna uma cara permanente. Você entendeu, Fábio, o que eu quero dizer?
Sim. Ele Ele agrega tem. valor diretamente ao imóvel nesse caso, não é só o patrimônio da pessoa. Exato. É que nem assim, você vai trabalhar com porcelanato diferenciado, você vai trabalhar com umas ferragens diferenciadas, ah, tudo que Tem que for fazer tudo, né? Fazer diferenciado. projeto de iluminação, é, Sim, tudo que for permanente. Então a gente pode definir assim, não? Se tudo que for permanente agrega valor ao imóvel? exato, exatamente. Isso que você incorporou de forma permanente, você incorporou ao imóvel, isso daí você pode agregar o teu valor, né, a esse custo, né? E isso não tem limite, você vai colocando ali, lógico, o limite está em relação à sua renda, o quanto você tem que ter Sim. uma origem, né, para aplicar isso tudo aí. Mas o que que acontece? Você vai colocando esses Pensar também quando vai valores vender, aí. né? Pensar que tem que É, ser, possivelmente vai ser vendido um dia, então não dá também para você agregar muito valor a um imóvel que fica fora do padrão ali, fica muito fora do padrão, porque depois vai ficar muito difícil vender, né? isso o pessoal que entra com reforma, o pessoal que da decoração, arquitetura, da engenharia, tudo tem que ser bem claro com o cliente, chegar, falar assim, olha, eu gostei do seu projeto, eu abraço a ideia, entretanto, vamos analisar um pouquinho aqui, porque se você também, vamos falar claro, se você fazer uma coisa fora do comum, por Sim. exemplo, eu pego um bairro de periferia e construo uma mansão, tá? Não é um preconceito, nada disso. As pessoas são livres para fazer o que elas bem desejarem, né? Mas eu digo Sim. assim, será que você vai recuperar esse investimento no futuro? Talvez não, É né? muito difícil, né? Você Então, pegar, por exemplo, investir o suficiente no apartamento, Nelson, para dobrar o tamanho. Vamos supor que você paga 200 mil no apartamento e investe mais 200 mil nele. Só que os apartamentos da região, eles custam 200 mil, né? Quando você for vender por sim, 400, já começa a ficar algo bem fora, né? Ele está totalmente fora. É diferente de você valorizar o seu imóvel um pouco e ele ficar um pouco acima do mercado. O dobro do mercado sim. é algo que fica bem mais difícil de você vender, né? Talvez É uma aí o investimento não seja dificuldade certeiro, que né? Perfeito. É uma dificuldade que, por exemplo, muitos corretores, né, relatam para a gente. Eles se deparam com um imóvel com uma reforma maravilhosa, com uma instalação maravilhosa, material de primeira qualidade, e de repente eles falam assim: Poxa, é verdade, olha, o que você aplicou aqui, ele vai fazer uma avaliação do teu imóvel está 3, 4 vezes melhor que o valor de mercado. Só que Sim, ele analisando no todo, na região, com a vizinhança, ele fala assim, ó, você é um estranho no ninho, sim, entendeu? Então também existe esse planejamento por parte dos proprietários, tal, mas o sim. importante invista, mas invista consciente, com o pé no chão, pegue bons profissionais de arquitetura, de engenharia, de decoração. Todos os profissionais que trabalham com obras, eles têm esse feeling, né? Esse feedback ah, muito acentuado, né? Então, eles conseguem te dar uma sintonia para você agregar esse valor ao teu patrimônio de uma forma condizente. Sem dúvida. Acho que o mercado da engenharia e da arquitetura é onde tem mais gente preparada para dar esse norte para o cliente, né? Para situar ali no local e tudo. Mas Sim. uma coisa que eu queria saber, Nelson, ainda falando disso, Hum, da valorização ali do imóvel, né? Você consegue a valorização do imóvel, né? Mas você falou também de nota fiscal. É muito hum, comum no mercado, eu vou falar que não é só da construção, outros mercados aí, o pessoal fala, ah, não, mas eu não quero nota, que assim fica um pouco mais barato. Depois a gente fala do ponto de vista do empreendedor, né? Mas do ponto de vista hum. do cliente. Essa nota fiscal, ele comprovando essa valorização do imóvel, quando ele for vender, ele tem um abatimento ali de um imposto, né? Como é que funciona isso para a gente comparar com o imposto de uma nota, por exemplo? Na verdade, o que que ocorre, tá? Por exemplo, quando eu tô. Vamos voltar no nosso exemplo aí da casa de 100 mil reais, tá? Sim, Comprei hoje uma casa de 100 mil reais, ok? Investi 50 mil em reforma, instalação, em material de qualidade que incorporou ao meu imóvel de forma permanente, ok? legal. Aí o que que vai acontecer?
ah, o cliente ele tem que tomar cuidado o seguinte. Então, hoje, meu imóvel vale 150 mil para títulos de imposto de renda. Tá? Ele agregou ao custo, né, dele, ele agregou ao patrimônio dele o valor de 150 mil reais. 100 mil foi o imóvel, 50 mil benfeitorias que ele agregou ao imóvel. Tá? Certo. Então, ele tem registrado no patrimônio dele 150 mil. Valor de mercado já é outra coisa. O que vai acontecer? O valor de mercado, ele sofre influência da demanda, ele sofre influência da perspectiva do bairro, né? Das benfeitorias que foram feitas no bairro. Isso. Valorização que ocorre naturalmente com o tempo. Tá? Tem momentos que valoriza, tem momentos que desvaloriza, isso daí é normal. O que acontece? Então a pessoa, vamos supor que o imóvel de valor de mercado dela vai estar valendo 300 mil reais, tá? Certo. Então você tem um gancho aí. Teu valor de custo, o que você registrou no teu patrimônio é 150 mil. E tá vendendo por 300 mil, tá? Vamos usar assim. Okay. Você tem uma diferença aí do quê? De 150 mil, certo? Então, o que acontece? Sobre esses 150 mil do que você está lucrando, né? A gente chama contabilmente isso daí de ganho de capital, né? Ou seja, eu investi um capital de 150 e tive um ganho de capital de 150 mil para chegar nos 300 mil, ok? O que acontece? Essa diferença de 150 mil, esse ganho de capital, nós vamos ter incidência de imposto de renda. Esse imposto de renda vai incidir 20% sobre esse ganho de capital. Ele tem uma alíquota específica. Existem alguns benefícios fiscais bem direcionados, né? Por exemplo, se a pessoa for vender esse imóvel, mas o produto da venda você vai lançar em outro imóvel? Isso, em outro imóvel, né? Se você vai investir em outro imóvel, você pode ter isenção, tem alguns limites. Isso assim, eu recomendo que cada pessoa que for fazer uma transação mobiliária, alguma coisa do tipo, sempre consulte um contador, né? Para que você veja, planeja. Eu como contador, o pessoal se surpreende às vezes o que acontece. Vendi o imóvel lá no ano passado. Eu estou fazendo a declaração do ano passado esse ano, tá? Aí o pessoal vendeu e comunicou agora para mim. E aí fala assim, pô, eu tive um lucro na operação, como assim eu vou ter que pagar imposto de renda? Né? Gente, a gente tem que ficar muito atento. Uma transação imobiliária, o que acontece? Você vendeu em fevereiro, tá? Sei lá, dia 15 de fevereiro. Você tem até 30 dias depois, subsequente, para pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Eventual incidência. Então, por exemplo, 15 de fevereiro até dia 31 de março, é o último dia subsequente do mês subsequente, você vai ter que pagar esse imposto de renda, né? Então, nesse período, vendeu, corre para um contador de confiança, um profissional de qualidade, senta com ele e fala, olha, aconteceu isso, 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 você pode fazer a apuração para mim? Eu vou estar isento, não vou? Buscar a orientação de um profissional qualificado. Tem que ter, né, não, sim. Eu sempre falo que tem que ter pessoas de todas as profissões que possam te resguardar ali. Você pode até saber um pouquinho de cada assunto, mas tem que ter alguém, né? Eu tenho meu consultor contábil, Nelsinho. Eu acho que todo mundo tem que ter um aí. Tem que ter realmente, a contabilidade é algo que não é um negócio simples, né, Nelson? Uma coisa que eu percebo é que poucas pessoas entendem de contabilidade. Tirando o contador, lógico, né? Não estou falando disso, estou falando o resto da população. Pouca gente entende de contabilidade. É um negócio um pouco complexo para quem não é da área. Então eu indico sim que tem alguém para estar dando um suporte em tudo que o cara for fazer, né? Se vai abrir uma empresa, se vai fechar, se vai vender alguma coisa, se vai comprar. Eu acho que tem que ter esse suporte, porque como você falou, provavelmente, eu imagino
que esse cara que vendeu no ano passado e só te avisou agora, ele deve pagar multa em cima. Do que ele não, Às vezes ele não paga tiver uma recolhido. multa, paga multa, mora, né? E assim, e quem pega, leva bronca ainda vai ser o contador. Pô, como assim? Você não consultou a tua bola de cristal? Você não viu que eu tava vendendo? Entendeu? Infelizmente a gente ainda ouve algumas coisas, mas vai fazer o quê? Nós orientamos, eu faço post, eu me comunico por e-mail, eu faço N publicidade em relação a esses atos, né, dessa legislação toda, para os meus clientes. E eu sempre me coloco à disposição para que eles tirem as dúvidas, tudo, me consultem antes de fazer as operações, né? Mas ocorre, pode passar desapercebido. É importante que, assim, a gente tem que desmistificar um pouco isso que você falou, Fábio. Eu discordo um pouquinho no sentido que a contabilidade é complexa. Não é complexa, né? Lógico, eu sou contador, eu sou suspeito por falar. Mas... engenharia não é fácil, viu, Nelson? né? Desculpa, gente. O que acontece? Nós temos que pegar buscar profissionais que falem a mesma língua que a nossa, né? Buscar conceituar, tirar um pouco essas palavras técnicas difíceis, que parece que é tudo bicho de sete cabeças, mas não é. Existem formas de dar exemplo, de explicar. Por isso é importante você sentar com um profissional. Você tem que pensar que o contador é como se ele fosse um médico das tuas finanças pessoais. Você vai pegar um profissional da tua confiança, sentar com ele. E assim como na medicina você tem o sigilo ali paciente com médico, na contabilidade você também tem o sigilo perante o teu cliente. Então você tem que abrir a sua vida financeira, a sua vida econômica. Sim, procura alguém de confiança, né? Procura alguém que você pode depositar com essa confiança para jogar aberto, para que ele possa te ajudar da melhor forma, né? Ele possa avaliar o todo e te ajude da melhor forma, né? Com certeza. Eu falei que é complexo, Nelson, mas eu acho que é complexo a contabilidade, talvez. Não sei se é pelo número de leis que tem aqui, uma sobrepõe a outra, aí tem isenções. Então, assim, é só quem está dentro ali, que participa disso o tempo todo, que consegue ter essa noção do todo. Senão você pega, por exemplo, eu for pegar aqui vou vender um apartamento, eu pego aqui na internet, vou procurar alguma coisa, eu vou achar uma informação, só que você não vai ter aquela complementar, aquela que sobrepõe, aquela que tem isenção. Então procura um profissional aí da área para poder ajudar com isso. Eu tenho um negocinho para falar sobre o imposto, Nelson, mas antes eu queria só falar Você tem alguma coisa de falar? Senão eu tenho umas perguntas aqui, eu queria te passar. Tem duas que são muito parecidas. O Leonardo da LCB, ele está perguntando se as notas de material de obra devem ser emitidas no CPF do proprietário. E tem uma outra que está muito próximo também do Wilson, que é para fins de R. Essas benfeitorias têm que ser comprovadas por notas fiscais? Então os dois falaram coisas bem parecidas, né? É questão de nota fiscal e precisa ser para o proprietário? Como que funciona? Acho que né? Então, vamos analisar um pouquinho. Eu acho que quando o colega está perguntando aí se tem que ser em nome do CPF do proprietário, a tendência é essa mesmo. Porque eu acho que o exemplo que ele quer dar é no sentido assim, a pessoa alugou o imóvel e vai fazer benfeitorias no imóvel de terceiro, né? O que acontece? Essas benfeitorias, dependendo do acordo que você tem com o locador e locatário, você tem que ver, vai acabar agregando valor para quem? Vai ficar agregando valor para o proprietário, né? Então, sim, essas benfeitorias que for realizada por terceiros em imóvel de outrem, né, de outra pessoa, sim, eu entendo que tem que ser em nome do proprietário. Aí pode vir até um complemento de pergunta no sentido assim, tá, mas e se eventualmente terminou meu contrato de aluguel, eu for adquirir o imóvel? Lembra, agregou valor para o proprietário? Com certeza o proprietário vai repassar essa agregação de valor para o preço de venda.
né? Entendi. É Mas tudo, o preço do... um ciclo, né? Mas eu acho que até a parte do Leonardo tem outro ponto de vista também, Nelsinho. Eu entendi o que você Pois falou, não. mas o que acontece muito, eu vejo muito cliente procurando, ele quer aquele cara que resolve o problema, né? Então tem várias formas de fazer isso. Algumas empresas se dispõem a fazer isso, por exemplo, fornecendo material e mão de obra. E aí, às vezes, o Uhum. custo do material fica muito alto. E se essa nota que a empresa, a construtora, né? Eu compro um material no meu nome, no nome de construtora, como PJ, né? Como pessoa jurídica. O cliente não vai poder colocar isso no imposto de renda dele, né? Se está no meu nome. Não, aí é que tá. Se você comprou no nome da pessoa jurídica, vamos supor, vamos usar o exemplo da Lorac. Você comprou para benefício da Lorac. Você colocou no estoque da Lorac, digamos assim, tá? Certo? Depois apareceu um cliente para você que demonstrou uma necessidade. Olha, Usa, Fábio, eu vou usa outro nome, precisar. Nelson, que eu não posso assim mais. Usa outro nome aí. Fica, Eu vou pode continuar. precisar. Eu vou precisar de determinado material, e aí você fala assim, eu tenho lá isso daí e tal, eu te repasso isso daí tal. Só que o que acontece? Para você dar saída desse material da Lorac, tá? Você vai ter que emitir a nota fiscal de saída desse material, tá? Sim. Então, assim, mesmo que você repasse isso daí a um custo zero pro cliente, tá? Lógico que eu acho que assim, é meio loucura você passar a custo zero, né? Você tem que pelo Sim, menos você tem. repassar o custo É que desse nesse caso material. você está falando como se eu eu tinha que ter uma empresa que vendia material também, né? Esse é o negócio. Sim, Eu tenho que comprar material e vender, eu tenho que ter nota disso. isso. Agora, por exemplo, se você já tem pré-estabelecido, não, aquele material é direcionado para aquele cliente, tá? Você fez a intermediação, você fez a ponte, digamos assim, fornecedor e cliente, tá? Certo? Aí eu não vejo problema nenhum que esse material não vai ser entregue na casa do proprietário, no imóvel do Sim. proprietário. Aí você Sim. vai, compra em nome do proprietário e manda entregar lá. A nota fiscal sai em Entendi. nome do proprietário. Aí, perfeito. Não tem problema nenhum, tá? Esse é o E melhor, né, aí, Luciano? Porque não tem tributação, né? Quando assume a compra de material, né? E a maioria das vezes, foi interessante você falar esse negócio da venda, Nelson, porque tem muitas empresas que ela só tem serviço, então ela não tem essa possibilidade de vender material. Aí o que acontece? Quando ela emite uma nota, ela acaba emitindo nota de serviço e paga imposto sobre serviço quando tem material no meio. É um rolo. sim, É um rolo. não, é bem complicado mesmo. O que tem que tomar cuidado no sentido assim? Voltando à palavra agregar. Quando eventualmente uma empresa, tá, de engenharia compra material e estoca, ela está agregando valor a esse material. Como que ela está agregando valor? Comprei lá no distribuidor, no fornecedor, trouxe para dentro da minha empresa. A partir do momento que você trouxe para a tua empresa, você já pagou o frete, né? Que acresce o Sim, valor. Você vai ter que ter um depósito para armazenar isso, sim, é outro custo. Você tem sem dúvida. a vigilância do material ali, acresce mais. Porque quando você fala assim, porque para eu repassar isso para terceiro, o valor do material aumenta? Por causa justamente dessa agregação de valores. Você está Também, incorporando custos dentro desse material. Quando você está fazendo só a ponte de negociação com o fornecedor para entregar direto para o cliente, é lógico, você não está repassando custo nenhum, você já está lidando diretamente na fonte, né? sim. É nesse sentido que ocorre. Tá? Eu acho que esse daí eu entendi perfeitamente o que você falou, mas eu acho que do mercado aí de construção e reforma, pelo menos pequenas e médias obras, não acontece. Quem encara essa parte de fornecer material, eu faço gestão de obras, né, Nelson? Então, eu faço gerenciamento sobre material, na verdade, quando é o caso do Uhum. material, né? Mas tem gente que vende como fornecimento de material, mas desconheço ter essa parte da empresa para vender o material. Eu acho que acaba entrando tudo como
como uma nota de serviço, e aí o imposto é diferente, né? Acaba pagando até mais imposto, bitributa a nota. Eu parei de fazer isso porque eu entendo, eu já comprei material, forneci com material lá atrás, mas eu entendo que isso é uma forma de diminuir o custo para o cliente, né? Quando a gente faz gerenciamento, eu cobro dele pelo meu serviço de gerenciamento, e o material vai direto lá do fornecedor para ele. Ele faz o pagamento direto, a nota já sai em nome dele, ele já pode usar para o imposto de renda. Acho que é o caminho mais fácil, né? É a forma mais fácil. Isso daí eu aprendi no meio do caminho. E realmente hoje eu faço diferente, porque eu acho que faz muita diferença aí, em questão de custo para obra, redução de custo de material também. Não tem faturamento, porque quando aumenta o faturamento de uma empresa, você vai subindo a alíquota também, né? Então vai ficando mais caro o imposto de serviço. Eu entendi, eu apanhei um pouquinho aí ao longo do tempo, mas hoje eu entendi que a melhor forma eu enxergo que é o gerenciamento. Eu sou um gerenciador de obras, né? Eu faço gestão mesmo, e gerencio mão de obra, gerencio materiais, gerencio fornecedores que fornecem mão de obra e material para levar o cliente até a realização do que ele quer. Mas eu percebi que tudo diretamente com ele é muito menos custoso para o cliente, né? Dá menos trabalho, fica mais barato. Eu entendo que essa é a melhor forma. Uma coisa que eu acabei não te interrompendo, Nelson, que eu queria voltar ainda, é que quando você falou, eu fiquei pensando nisso. Quando você falou que o cara comprou um apartamento por 100, investiu 50 mil ali para reforma e vendeu por 300, né? Então ele pagou imposto sobre os 150. Me corrija se eu estiver errado. Os 50 mil, então, que ele agregou valor ao imóvel dele, se ele não tivesse essas notas fiscais para agregar valor, ele ia pagar os 20% de imposto do ganho de capital. Isso, exatamente. É a pergunta que o Wilson fez aí. Ele fez a pergunta no sentido assim, eu preciso das notas fiscais para declarar essas benfeitorias? Sim, tá? O que acontece? Se você não tiver essas notas fiscais, o fisco vai pegar, vai te falar assim, pessoal, vem aqui, me esclarece de onde que apareceu esses 50 mil reais, né? Como que você colocou 50 mil no teu... Porque a Receita Federal, ela faz as duas pontas, ela quer saber a origem do dinheiro, que é o fruto do teu trabalho, tá? Certo. E na outra ponta, ela quer saber o quê? Como você aplicou, certo? Entendi. Se você aplicou, se você deu uma destinação, você tem que ter base para isso. Você não pode simplesmente declarar ali, olha, não, coloquei 50 mil. Como você fez isso? Eu dei para um pessoal aí que estava passando na rua, né? O pessoal bonzinho, dei aí para eles reformaram meu imóvel, trouxeram material, fizeram tudo, tá, ó que maravilha, né? Eu posso te comprovar com foto. Não, né? Receita Federal vai querer ver documentação, e documentação você tem que guardar por 5 anos, porque você pode ser chamado por 5 anos para fiscalização disso daí. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado. A famosa malha fina, ou não? É a famosa malha fina, exatamente. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso daí, pessoal, que assim, a gente faz o imposto de renda, você devolveu a documentação para o cliente e tal. Beleza, obrigado, largou lá num canto, daqui a pouco perdeu a documentação e de repente no 4º ano aí que passou da declaração, chega uma notificação lá pedindo justificativa por causa do valor agregado do imóvel, né? Como que esse valor surgiu? Então você tem que correr atrás dessas notas fiscais, como que você vai comprovar? E eu vou além, tá? A Receita Federal hoje, ela tá super detalhista. Além dela te pedir as notas fiscais, lembra que eu falei que ela tá pedindo a origem do dinheiro? Ela vai te perguntar, como que você pagou isso? Foi cartão de crédito? Foi dinheiro? Foi cheque? Dinheiro, eu já vi notificação de fiscal pedindo para esclarecer, para você demonstrar saques, tá? De onde que apareceu isso no teu caixa, qual que é a origem? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente quase nunca ouve falar de lavagem de dinheiro aí dos políticos, essas coisas aí, né? A gente não ouve falar quase disso daí. Então a Receita Federal, ela está muito ligada nisso daí. Peraí, qual que é a origem desse dinheiro? Esse dinheiro aí tem que ter uma origem legal,
tem que ser fruto do teu trabalho. Lembra que eu falei do patrimônio líquido, que ele é o resultado ali do conjunto de bens, direitos, menos obrigações? É justamente onde que a Receita Federal te pega. Ela vai analisar o resultado do teu patrimônio. Teu patrimônio só gira se você tiver resultado. Se não tiver resultado, me comprova de onde que você está fazendo o teu patrimônio. Sim. Entendeu? Sem dúvida. É perspicaz o negócio. Eu voltei nesse assunto, Nelsinho, porque eu entendo, me corrija de novo se eu estiver errado, mas então, aquele cara que botou 50 mil em reforma, que pediu nota fiscal, conseguiu agregar valor, ele deixou de pagar 20% em cima desses 50 mil, certo? Ele deixou de gastar 10 mil reais para o imposto. O cara que não pede, ele paga esses 10 mil reais. Exatamente. Às vezes a pessoa ele poderia pagar talvez 6% pela nota. Ele não quer pagar 6% Sim. pela nota e paga 20% de ganho de capital depois. É isso? Exatamente. Perfeito. Tua análise está perfeita. Perdendo dinheiro, sem dúvida. É assim, no curto prazo, se a pessoa for analisar no curto prazo, ele fala, economizei. Não. Amigão, você vai se estrepar lá na frente com certeza. Desculpa a palavra. Mas que você, lá no futuro, você vai ter problema com isso daí, vai. E cada ano que passa, a Receita Federal está investindo cada vez mais nesse sentido, nesses cruzamentos, né? Eu acompanho os bastidores aí de fiscalizações, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Hoje, o nosso mundo está interconectado, está extremamente agregado, né? E o que acontece? As informações surgem muito fácil, né? Então, essa fiscalização é muito fácil de ocorrer, ok? Eu imagino que hoje em dia está tudo interligado, né? Os sistemas aí da Receita Federal devem estar pegando tudo que tem de... Aonde passa uma maquininha de cartão, onde você deposita dinheiro no banco, ele deve fazer uma análise de tudo, né? Tá tudo linkado. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de ficar fazendo gato em imposto de renda, porque hoje em dia é tudo ligado, né? Isso é coisa do passado, eu imagino. Que nem você falou uma coisa perfeita. Você tem ali, por exemplo, o gasto com... Você fez os gastos no cartão de crédito, tá? O que ocorre? Daí pode vir o cliente e falar assim, não, mas não tem problema, eu vou declarar o que eu gastei no cartão de crédito, ali aparece as compras das lojas, né, de materiais, da mão de obra. Certo. A Receita Federal vai falar assim, ó, sinto muito, isso daí é só uma forma de pagamento. Eu quero saber a origem disso. Porque o cartão de crédito, você compra no cartão, mas depois você tem que pagar, entendeu? Você só tem esse cartão de crédito porque você tem uma origem para você ter esse cartão de crédito, né? Entendi. Essas compras, então, por que essas compras que você fez no cartão de crédito não tem nota fiscal, né? Por que esses cheques compensados na tua conta não tem vínculo com uma nota fiscal? Qual que é a origem disso? Então, numa dessa pessoa vai falar, não, eu vou declarar assim mesmo. Não, cai na Receita Federal, eles vão falar, eu quero nota fiscal. Tudo bem, você já comprovou o pagamento, mas eu quero saber que tipo de material que foi aplicado, né? Por exemplo, eu posso colocar um porcelanato, eu posso declarar para a Receita que o porcelanato custou R$100 o metro quadrado. Tá? Só que como que você comprova para a Receita Federal que custa mesmo R$100 o metro quadrado? Só a nota fiscal. Na nota fiscal tem discriminado o material, tudo certinho, e material que foi aplicado. Então, assim, não adianta a gente tentar se enganar, tentar dar nó em pingo d'água. Gente, isso daí esquece. Não tem que. A gente tem que seguir as regras do nosso governo, nossa legislação. Por mais complexas que elas sejam, nós temos que correr atrás da informação, né? É difícil para todo mundo. Nós devemos correr atrás de tudo. As regras foram feitas para serem cumpridas, né? Não para serem quebradas, como o dito popular. Exatamente. Eu acho que, falando um pouquinho disso, eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que estudam durante muito tempo, tem toda a corrupção da política brasileira e tudo, mas estudam durante muito tempo para criar regras, para criar forma de captação, para taxar as coisas de forma correta. E aí tem muita gente que vai lá e tenta dar um jeitinho, né? Um jeitinho ali nisso, um jeitinho naquilo, e acaba atrapalhando todo, né?
aquilo que foi pensado para funcionar muito bem, quando um começa a desviar aqui, desviar ali, o negócio se perde totalmente e o sistema não funciona, né? Vale, ó, o lembrete aí, né? Pra gente reclamar dos políticos aí, a gente tem que fazer as coisas certas também pra gente poder falar de Exato. peito aberto deles, né? Acho que Na isso foi muito verdade, falado eles na têm que dar última o eleição. exemplo, né? Eles têm que dar o exemplo, mas assim, nós também temos que ser exemplo. Não adianta a Sim, gente tentar ser malandro, tentar levar vantagem nas coisas e cobrar dos políticos. A gente não vai ter firmeza, segurança nenhuma para fazer isso. sim, Então é importante mesmo, assim, nós esperarmos dos nossos gestores, dos nossos políticos, uma transparência, uma aplicação correta da lei, mas nós também temos que seguir aquilo que já está estabelecido no nosso país e correr atrás da sim, informação e trabalhar em cima da lei. sim. É isso aí. Tem que estar buscando isso pelo menos, né? Com Tem que estar sempre certeza. buscando isso para pensar num país melhor. Nelsinho, são 19h58 já. Eu entrei, acho que praticamente às 7 horas mesmo, então deve faltar muito pouco para acabar. O Tá. Instagram, às vezes ele dá 3 minutos, às vezes dá 30 segundos para dar tchau. Antes então de Perfeito. cair, eu só dar uma agradecida no pessoal aqui. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque tem muita gente que entrou aqui, mas eu agradeço todos aí que entraram. Agradeço. A Brena Augustinho, Gini Barra, Anderson, Marcelo, todo mundo, muito obrigado, pessoal. Obrigado aí, espero que o conteúdo tenha sido legal. Quem quer saber um pouquinho mais de contabilidade, quer esclarecer alguma coisa aí, clica, acredito que aí em cima para você está aparecendo o nome do Nelson, né? Isso. Nelson Cruz, Eu o Instagram dele, segue ele lá. Qualquer dúvida aí, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a live ou algum outro assunto, eu deixo uma caixinha de perguntas agora, Nelson, no Store. tá. E aí, quem tiver alguma dúvida Não, sobre o que a gente falou, eu te mando lá, a gente dá uma respondida. Antes que acabe, Nelson, eu queria agradecer sua presença. Foi muito legal, obrigado, acho que foi obrigado a você. esclarecedor. Eu acho que eu tenho um público, eu tenho um público aí que é o cliente final e tem também muitos profissionais que seguem a gente, é muito normal no meio, né? Então não deu para falar muito sobre a importância dessa parte contábil aí para empresas, né, para empreendedores. A gente pode bolar alguma outra coisa um dia e falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que para cliente final aí, esse negócio do ganho de capital, de nota fiscal, agregar valor ao patrimônio, eu acho que foi muito claro. Sim. Mesmo assim, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade aí. Eu vou deixar a caixinha no Store. Então, se quiser agradecer o pessoal aí, deve ter um print do seu perfil também, né? Fica à vontade aí, não sei. Sim. Gente, eu agradeço todo mundo aí que disponibilizou o tempo para vir assistir aqui, agregar conhecimento, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Eu agradeço imensamente, agradeço a meus parceiros aí, a Sanicorp, que me entrega os materiais para eu fazer, a Auxilium Computos, que está online aí também, na pessoa da Suzana Andrioli, que é fantástico, ela me entrega os materiais muito tops assim para estudo e todos os meus parceiros aí, a RA, a MCG Sistemas, a RA Desenvolvimento, e agradecer ao Tribunal de Justiça por ceder eu poder participar fora do horário do Tribunal de Justiça para estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento aí com vocês, tentando ajudar todo mundo, porque o nosso intuito é esse, é ajudar para que todos cresçam igualitariamente, né? Ainda mais em tempos de crise, isso daí se torna ainda mais forte. Juntos somos mais fortes. É isso que eu queria deixar. É isso aí, Agradeço. Nelsinho. Agradecemos também ao Tribunal de Justiça, então, você poder participar com a gente, que foi esclarecedora aí essa parte. Eu acho que é isso. Se os agradecimentos estão feitos, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Só mais uma coisa. A Jaqueline Mazzoni, ela mandou uma pergunta, mas eu não entendi muito bem, Jaqueline. Faz assim, eu vou deixar lá no story uma caixinha de perguntas. Você pergunta lá de novo, falando sobre a questão de avaliação de imóveis em comparação aos demais. Se isso leva em consideração, eu não sei em que parte da live que a gente estava quando você perguntou isso. Então, eu vou deixar Sim. a caixinha lá, você pergunta. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu passo pro Nelson, ele responde aí também. Tá bom? Não, tranquilo. Pessoal, Quem quiser também entrar lá no meu, me mandar mensagem no direct, mandar mensagem no perfil, fica à vontade no comentário. Me sigam lá e vamos lá, gente. Estamos juntos nesse mesmo barco. é isso aí.
Pessoal, uma boa Tá noite para bom. todo mundo. Obrigado. Um abração aí. Até a próxima. Obrigado, Nelson. Obrigado, Um até a abração. próxima. Valeu, um Até abraço, mais. tudo Tchau, de tchau. bom aí. Até mais. Tchau, tchau.